Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o seu, o meu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje falaremos de um herói anônimo que salvou a internet e o mundo como o conhecemos em 2024. Sim, não estamos falando do ano 2000, não estamos falando de 1900 e bolinha, estamos falando de 2024. O mundo digital, como você o conhece, quase ruiu e provavelmente você não está nem sabendo. O nome Andrés Freund é familiar para você? Provavelmente não. Mas esse foi o cara que ajudou e descobriu uma falha intencionalmente criada que poderia simplesmente derrubar toda a internet do mundo. Todos os projetos, serviços, poderia dar muito ruim. E essa falha foi descoberta onde? No sistema operacional Linux. Aí você fala, mas eu não uso Linux, Davi. Você não usa, mas o seu banco usa, o seu hospital, a companhia aérea, governo, as 500 maiores empresas do mundo usam Linux. Então, assim, realmente seria uma falha catastrófica. E você tem que entender uma coisa sobre o Linux. O Linux é um sistema de código aberto, quer dizer que as pessoas, os programadores, têm acesso ao código, às estruturas de construção e melhoramento do sistema. Mas não quer dizer que ele aceita qualquer coisa. Você tem os desenvolvedores, que são as pessoas que atuam mantendo, atualizando o sistema, e você tem os mantenedores, que são as pessoas que revisam e liberam para frente a atualização, a modificação que foi feita. E aí que começa o grande problema, o grande estratagema. Um grupo de indivíduos, agora sabe que é um grupo de indivíduos, né? Mas no sistema Linux, ele constava apenas como se fosse uma pessoa que estivesse propondo as atualizações. Hoje a gente sabe que é um grupo, não sabe se é um grupo mantido por um governo, por exemplo, o governo da China, da Rússia, ou um grupo hacker totalmente independente. Eles fizeram ou tentaram fazer realmente o maior ataque da história. Como é que eles fizeram? Você tem os desenvolvedores no Linux e os mantenedores, como eu expliquei. Para você passar de desenvolvedor para mantenedor, anos. E o que eles fizeram? Trabalharam direitinho por anos. Até chegar a mantenedor. Chegando a mantenedor, eles ainda continuaram trabalhando certinho. E aí, numa atualização, eles finalmente agiram. Eles lançaram o que se chama de backdoor, que é uma porta dos fundos no português basicão, que é basicamente uma entrada clandestina, por exemplo, para sua casa, para o seu computador, para exemplificando aqui, né, que permitiria que eles entrassem sem serem vistos, fizessem modificações, dependendo de onde eles conseguissem entrar, ou do nível de proteção depois que a pessoa acessa um sistema, e saíssem sem que ninguém percebesse. E estavam espalhando isso, a rodo. Porque uma vez que você chega a mantenedor, tem menos revisões sobre as coisas que você faz. Porque presume-se que você é alguém que colaborou muito com o sistema e só quer o bem. E nessas presunções, quase que o mundo vai de arrasta junto, né? Só para você ter uma ideia, quando perguntado pro pessoal da programação, e o cara é muito aclamado, esse Andrés Freund, ele é muito aclamado no mundo da informática, dos bancos de dados, pela sua contribuição. Porque quando foi perguntado assim, cara, assim, se fosse explicar pra gente que não conhece de sistema,
o que esse cara fez, assim? O que seria para nós leigos o que ele fez? Aí eles explicaram, olha, seria como se um padeiro, depois de feito o pão, padeiro da sua esquina, pô, acabou de sair da fornalha, ele vem, cheira assim e diz, tem alguma coisa errada com o trigo, estão adulterando o trigo mundial, e ele estivesse certo. Porque foi isso. O Andrés Friend, tanto é que quando ele detectou esse erro, ele não detectou pelo código mesmo. Ele viu que aquela uma aplicação muito específica do Linux estava consumindo mais de processamento do que seria o normal. Aí é que ele foi começar a ver o que era. Que era esse backdoor, né? Que permitiria a entrada a milhões, acesso a milhões de computadores, copiar dado, colocar dado, tirar dado e decidir o que é dado. O dinheiro que você tem na sua conta, o dinheiro que o banco tem na conta, registro médico, segredo industrial. Então, assim, a paciência, o que chama a atenção foi a paciência para executar essa ação. O tanto de tempo que a organização agiu normalzinha, de boas, até finalmente agir. E você acha que o Andrés Friend foi lá e já denunciou de vez? Logo quando ele constatou algo errado? Não, ele achou que ele que estava errado. Que ele falou assim, não é possível que só eu esteja vendo isso aqui. Não é possível que esse usuário específico tenha lançado uma coisa com este erro. Eu devo estar vendo alguma coisa errada. Ele duvidou dele. E isso é uma coisa que a gente faz muito normalmente, né? Falou, não é possível que isso realmente tenha acontecido. Ele demorou semanas. Enquanto isso, o negócio estava se propagando. Semanas para ele finalmente reportar. E quando ele reportou, devido à gravidade do erro que foi constatado, os outros programadores também trabalhando em conjunto conseguiram consertar, lançar uma atualização para resolver isso. E resolver até em um dia. Aí você fala, aí Davi, resolver em um dia. Não, senhores. Você tem os maiores e melhores programadores do mundo atuando em regime de urgência por várias horas para consertar não um erro, um, um possível e previsível ataque a milhões de máquinas no mundo. Qual o preço disso? Foi rápido? Foi, mas muita grana envolvida no trabalho desses melhores programadores. Porque eles trabalham como voluntários, mas você está tirando o cara da Microsoft, da Apple, de onde eles trabalham para parar e trabalhar para a solução rapidamente. E isso acendeu um alerta no mundo todo, porque quando eles foram avaliar o código, porque a gente olha, o Andrés ele viu que tinha um erro, mas ele não sabia exatamente, viu que era um backdoor, mas não dava para ver as complexidades do backdoor. Quando os programadores que lançaram a correção foram verificar, é que eles viram, cara, isso não foi feito por uma pessoa, isso foi muito bem planejado, tem um grupo envolvido, eles levaram tempo para sair de desenvolvedor para mantenedor para lançar isso. E como é um backdoor, né, não deixa impressão digital nem nada, pela complexidade que foi desenvolvida, a gente não sabe se eles chegaram a testar antes, não sabe. Quando começou a propagar, se o grupo já começou a pegar informações. Ou eles estavam esperando chegar a um número X de computadores, milhões, e para começar a agir. Este é o perigo. Por isso ele é tão aclamado. Um herói anônimo, duvidou dele mesmo no começo da descoberta que ele fez e fez realmente uma grande contribuição. Agradecemos a ele porque o mundo digital não seria o mesmo se esse erro não tivesse descoberto. E isso acendeu um alerta nas empresas, nos mantenedores do Linux para a criação de novas rotinas de segurança e verificação dos programas lançados. Esse é o vídeo de hoje aí. Se gostou, deixa aí seu comentário. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!
Valeu!